Gente, eu serei breve, como sempre. Jesus me ajuda. Senhor, supra a expectativa dos irmãos aqui, Senhor. Tipo isso, uma semana preparada. Amém. Tudo bem aí, gente? Tudo certo? Ai, não, senta, tá de pé por quê, Vadinho? Gente, vamos orar para começar? Fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento, te louvar pela sua palavra, Senhor, que nos será revelada agora. Clamamos o Espírito Santo para que o Senhor nos convença daquilo que precisamos ser convencidos hoje. Transforma a nossa mente, Senhor. De mim eu não tenho nada, Pai, mas eu sei que aquilo que o Senhor reservou para hoje, Pai, é porque algo precisa ser mudado em nós. Por isso, Jesus, já te damos todo louvor, te damos toda a honra, toda a glória. E que tudo que foi falado aqui, Senhor, venha de ti, não de mim. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, há umas 2 semanas atrás... Eita, Jesus. É sempre assim, gente. Sempre rola umas 2 semanas atrás. Eu estava orando lá em casa. E, como todos sabem, estou passando por uma situação um pouco, né? Processo. Exatamente, um processo. E eu confesso para vocês que eu tenho tido dias difíceis. Por quê? A gestação do Isaac, para mim, foi muito de boa. Né? A gestação, assim, até essa fase agora, foi muito de boa. Agora que ele está meio virado no giraia, mas... a do Caio não. A do Caio está sendo diferente desde o começo. Né? A gente teve uma surpresa lá nos primeiros exames. Enfim. E de uns... Não sei se foi desde o começo, mas... De uns meses para cá, eu estou num estado emocional muito diferente. Assim, eu estou extremamente irritada. Você falou perto de mim, eu já começo a gritar com você. Brincadeira, não é assim tão simples. Mas às vezes eu acordo de manhã, gente, irritada sem motivo. Tipo assim, umas coisas que você não... Eu sei como é. Sabe quando você não consegue se controlar? Quando você se cansa, se fadiga de si mesmo. Não sei se você já passou por isso em algum momento da sua vida. E eu sentei assim, tipo assim, eu sentei e falei, Jesus, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu sei que os hormônios deixam a gente meio maluco, mas existe alguma coisa a mais, não é possível. E eu comecei a falar com Deus a respeito disso. Eu sentei, comecei a orar, foi até na semana que eu estava lendo Provérbios, e Deus começou a falar algumas coisas comigo a respeito da sabedoria. E eu comecei a orar e falar com Deus, eu falei, Jesus, eu preciso que algumas coisas sejam restauradas em mim. Porque não dá para continuar assim. Ainda que você tenha os hormônios malucos, você tem o Espírito Santo e você precisa praticar o domínio próprio. Gente, é muito difícil. Eu sei que parece loucura, mas é muito difícil. É tipo assim, é você agir, você ao mesmo tempo parar e pensar no que você fez, você falar, não é possível que eu fiz isso. Tipo assim, você ter consciência mesmo de que, eu não acredito que eu fiz isso. Tipo, ou falei isso, ou gritei. Mas, enfim... Como o Pedro disse, agora é um processo, vai passar. Amém? Em nome de Jesus, vai passar. Né? Algumas coisas são o quê? Necessárias. Né? Mas, enfim, eu comecei a me examinar como que eu estava me sentindo. Comecei a pensar por que eu estava me sentindo daquela forma, independente do Caio estar na minha barriga e dos meus hormônios serem loucos. E comecei a falar para Deus, né? Uma coisa que eu sempre oro, eu falo, Jesus, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Porque quando a gente se lembra de coisas boas, coisas que nos dão esperança, alguma coisa agita a gente por dentro. E eu sempre faço essa oração. E eu comecei a pedir, eu falei, Jesus, eu preciso saber, eu quero saber coisas que precisam ser restauradas em mim para que eu consiga, de alguma forma, mudar o meu comportamento. Ou, de alguma maneira, agir, sei lá, perceber ou me dar conta de que se eu fizer aquilo, aquilo vai me irritar. Começar a entender o que está acontecendo ao meu redor e comigo. E comecei a falar com Deus. E aí, o que eu comecei a perceber? Que
como a gente sempre fala aqui, né? A gente entra no automático em algumas coisas. Principalmente com Deus. Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Então tá bom. Principalmente com Deus e com a nossa vida devocional, com a nossa vida com Deus. Também no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos filhos. Algumas coisas a gente já nem pensa, a gente faz, né? É o hábito. É igual escovar o dente. Você acorda de manhã, é um hábito. Você vai lá e vai escovar o dente. Você não vai pensar, não, o que eu tenho que fazer agora? Eu acordei, eu abri os meus olhos, agora eu tenho que ir lá. Não, você simplesmente levanta e vai escovar o dente. É um hábito, né? É igual almoçar. Gente, estou indo almoçar. É um hábito, né? E eu comecei a pensar, falei, gente, o que tem se tornado hábito para mim que está me fazendo mal e que eu não estou percebendo? E comecei a perguntar assim, sucessivamente, Jesus, eu preciso saber o que tem que ser restaurado em mim. Fala para mim o que tem que ser restaurado em mim. E Deus começou a me trazer à memória muitas coisas que eu vivi há anos atrás, quando eu era solteira. E aquilo começou a gerar em mim um sentimento de gratidão, mas assim, como que eu vou explicar? Tipo assim, existe esperança para mim? Aquelas que eu entendi, Jesus, existe esperança para mim. Porque você chega num ponto, principalmente quando você está grávida, que, você fala, Deus, não é possível que isso está acontecendo comigo. Não, eu vou desistir, eu vou... Tipo assim, a gente fica tão doida. Gente, gravidez é uma bênção, amém? Não, é só uma fase. Mas, assim, o que acontece? A gente começa a ser bombardeada com sentimentos malucos e a gente começa a ser dominada por aquilo que a gente está sentindo. E Deus foi tão bom comigo, porque Ele começou a me lembrar de umas coisas muito doidas que eu vivi. E o que eu fiz? Eu listei algumas coisas que eu considero importantes para o cristão que sejam restauradas em nós todos os dias. Por quê? Porque a gente entra no automático. Né? Você tem alguns hábitos com a sua esposa, por exemplo, no seu trabalho. Coisas que, às vezes, não é pecado, mas que, de alguma forma, entristecem a Deus ou te afasta do Espírito Santo. Coisas que a gente não percebe, que a gente não fica atento. E que é muito importante que a gente fique atento. Por exemplo, deixa eu pensar um exemplo aqui bem... Isaac. Vou pensar no Isaac. Por exemplo, eu sou uma mãe que o meu sonho de vida na maternidade era não gritar. E eu dou cada berro com esse garoto. Coitado. Eu falo, Jesus, muda isso em mim. Mas assim, o que aconteceu depois de um tempo? Vira um hábito. Quando você vê, você já gritou. Né, Dalila? Sai daí, menina! Você não consegue falar assim, sai daí, querido. Não, você já sai daí. É automático. Vocês dão risada, gente. Bagulho é louco. A Jaqueline sabe disso. O menino mal nasceu, ela já grita com o menino. Estevão, fica quieto. Lá da sala, ela está gritando com o menino. Então, por quê? Porque se torna um hábito. Isso é muito ruim para a gente. Então, nós precisamos lembrar todos os dias... Né, e pedir a Deus todos os dias para que Ele nos traga à memória as coisas que a gente precisa restaurar, o domínio próprio. Né? Eu sei que às vezes a gente é no automático, mas se a gente parar... Você pode, por favor, sair daí? Jesus vai voltar no dia que eu fizer isso. Mas eu consigo, amém? Você consegue, Dalila. Já que você consegue, a gente consegue. Nós temos o Espírito Santo e a gente consegue. A gente vai cair algumas vezes? Vamos, mas nós vamos nos levantar. Tá bom? A primeira coisa que eu escrevi aqui... Gente, eu estou ofegante porque, né? Tô bem aqui assim. A primeira coisa que eu escrevi, e foi até uma coisa que... foi ali naquele momento com Deus que eu estava orando. E uma coisa também que eu queria falar antes de eu falar aqui do primeiro é que, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que a pregação ela é muito mais através da sua vida do que através do que você diz, né? Então eu comecei a
a pensar em algumas coisas. Minha cabeça ficou meio maluca aquele dia, assim. Foi até bom que o Isaac não estava lá, eu comecei a dar umas viajadas, fui, voltei, né? Enfim. Mas eu acredito muito nisso, que você prega muito mais com a sua vida do que com o que você fala. E depois que eu fiquei grávida do Caio, eu comecei a não ter prazer mais em orar. Eu não comecei a ter prazer mais em sentar e ler minha Bíblia. E eu pedi isso a Deus naquele dia. Eu sentei, tipo assim, eu falei assim, Deus, senta aqui um pouquinho. Vamos conversar um pouco. Eu estou assim, estou assado. Eu preciso que algumas coisas sejam restauradas em mim. E uma das coisas que ele me falou foi isso, foi o prazer no secreto, de estar no secreto. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem dia que eu não tenho vontade de orar, gente. Desculpa, estou sendo sincera com vocês. Nossa, irmão. Tem dia que eu não tenho. E assim, uma vez eu escutei o filho do Luciano Subirá falando assim, que a gente não faz o que a gente tem vontade, mas a gente faz o que a gente tem que fazer. Aí eu falei assim, Jesus, é o seguinte, hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu sentei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure em mim o prazer no secreto. Por quê? Porque a gente entra no automático. Você chega lá, lê a sua Bíblia, dá uma orada, pronto, acabou. Mas existe prazer mesmo naquilo no que você está fazendo? Existe realmente uma alegria? Meu Deus, enquanto eu não sentar para orar, não sou eu. Gente, eu já passei por isso na minha vida. Eu tive uma época, eu até anotei aqui, que eu era solteira. E todo mundo sabe que eu tenho 30 irmãos, né? Irmão para vender na feira. E a gente morava na Coab e a gente é muito pequeno, tipo assim, eram 2 quartos. 2 quartos. Então, 30 irmãos, meu pai e minha mãe dormiam em um, metade dormia no quarto, que era, né, do tamanho de um banheiro, e os outros dormiam na sala. Então, a gente jogava os colchões no chão, e aí uma parte dormia ali e a outra parte dormia no quarto. E eu me lembro que minha mãe até colocou uma estante, assim, um negócio assim, para separar a sala, né, do quarto. Era uma delícia. E eu passei por uma época, foi até nesse dia que Deus me lembrou disso, que eu queria muito silêncio para orar. Tipo assim, eu falei assim, Jesus, eu preciso de silêncio. Eu queria ter a oportunidade de orar no silêncio, que eu não conseguia, porque era 30 pessoas dentro de uma casa desse tamanho. E eu me lembro que eu comecei a fazer o quê? Acordar mais cedo. Eu colocava meu celular para despertar. Hoje eu tenho muita dificuldade de fazer isso, viu, irmãos? O irmão aqui já está sofrido. O que eu fazia? Eu acordava, mas assim, eu não ia para lugar nenhum. Tipo, eu estava deitada. Aí o celular despertava. Eu sentava e começava a orar. Tipo assim, era muito automático, literalmente, assim. O celular despertava, eu sentava, desligava e começava a orar, tipo assim, baixinho. Eu lembro que eu orava baixinho, assim, eu falava bem baixinho. Tinha dias que eu voltava a dormir, tinha dias que eu levantava, enfim, eu para ir para a escola, sei lá, ir para o trabalho. E aquilo mudou, tipo, a minha vida. Aquilo mudou a minha forma de entender Deus e de me relacionar com Deus. Por quê? Porque eu entendi que esse meu filho. Porque eu entendi que exigia um esforço meu também. Eu não podia viver do que a circunstância estava fazendo comigo. Por quê? Porque se eu fosse depender de todos os meus irmãos calassem a boca, gente, eu não ia orar nunca. Então, exigia um esforço meu. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso disso de novo. Eu preciso ter prazer naquilo. Então, assim, o dia que eu levanto, tipo assim, eu ia dormir já com a expectativa de que eu acordasse às 5 horas da manhã no outro dia para sentar e orar. É prazer. É o prazer. Ir lá e fazer, gente, é maravilhoso. Faça. Nem que você não tenha vontade, faça o que você tem que fazer. Mas o prazer é diferente. É diferente. Tipo assim, é igual você... ser humaninho que quer casar aí. Ai, quando eu casar. Os irmãos, né? Quando eu casar. É diferente. Então, eu pedi a Deus que me desse isso. Eu falei, Jesus, restaure em mim o prazer no secreto. Tem um versículo que diz assim,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fica em Mateus 5:6. Amós 8:11 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que esse prazer no secreto traz para a gente? Fome e sede. Quando você tem alegria e você tem expectativa e prazer de estar ali, isso começa a gerar em você muito mais fome, muito mais sede. E aí uma coisa gera outra. Quanto mais fome, mais sede você tem, mais prazer você tem de estar no secreto. Então, peça isso a Deus hoje, que você tenha prazer, desejo, vontade. Meu Deus, enquanto eu não orar, eu não vou sossegar. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu beber água. Tá acabando. Brincadeira. Segunda coisa, gente, que precisa ser restaurada em mim. Tô falando de mim, tá? Espera aí que eu baixei o negócio aqui demais. Conhecimento de Deus. Gente, eu não sei se vocês já leram o livro do Pastor Fred. Estou aqui fazendo... Você não conta, então. Mas tem um capítulo, já é no finalzinho, acho que lá para o capítulo 8. Vou dar spoiler para você ficar com vontade de ler. Que fala o seguinte. Peraí, deixa eu pegar aqui. Se você quer ter uma vida cristã, você precisa ler a palavra todos os dias. Dela virá o conhecimento necessário para a sua caminhada. Sem conhecimento, você não terá uma vida cristã genuína. @Fred Figueiredo. Gente, Salmos 119:66 diz assim: Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso está em Provérbios 9:10. Como a outra vez que eu ministrei aqui, gente, é necessário ler a palavra de Deus. E... como eu já falei para vocês, tem dias... Eu não sou perfeita, tá, gente? Infelizmente, eu queria ser assim, plena, mas não sou. Tem dias que eu não tenho vontade de ler. Tem dias que eu simplesmente não leio. E ainda tenho a cara de pau de falar, Jesus, perdão, porque eu não li a Bíblia hoje. Mas isso não tem a ver só com o fato de você não ler. Quem está perdendo com isso somos nós mesmos. É a gente que deixa de ganhar, a gente que deixa de crescer, é a gente que deixa de conhecer mais o nosso mestre, o nosso pai. Isso só atrasa a gente. Ou deixa a gente estagnado. Muitas vezes eu me peguei e falei, Deus, eu estou parada aqui, ou estou andando em círculos, não estou entendendo o que está acontecendo. E aí você começa a ler a Bíblia e as respostas começam a vir. E você fala, então, por quê? Culpa minha mesma. Né? Deus está aqui diante de você, Ele ainda te fez favor de te dar essa Bíblia aqui, que tem gente que não tem nem... não pode ler. Esses dias eu vi essas reportagens que aparecem no Facebook, que fala, acho que foi na China, na Índia, não tenho certeza, que eles decoram a Bíblia. Eles precisam decorar a Bíblia. Oi, vai lá com o papai, vai? Eles precisam decorar a Bíblia porque eles falam assim, eu preciso ter ela dentro de mim, porque ninguém vai poder arrancar. Então, cara, isso para mim, eu falo para vocês que eu sofro com isso, porque eu falo, cara, tem gente que não pode ler. Eu estou aqui, posso comer as páginas e não leio. Então, isso precisa ser restaurado em mim. Eu preciso ter em nós, aleluias. Por quê? Porque o que a palavra de Deus ela é? Ela é luz, né? Ela é luz. Ela é o caminho. Então, tipo, se você não conhece, você vai andar onde você não conhece, você vai tropeçar, vai cair, vai acontecer muitas coisas. Então, é muito importante a gente conhecer a Cristo. Amém? Vocês estão aí ainda? Aleluia. São pouquinhos, tá bom, gente? Vou ser bem sucinta. Terceiro, obediência. Vamos falar de obediência. Eu adoro falar de obediência.
Gente, eu escutei uma pregação, acho que eu já falei isso aqui, escutei uma pregação da Ana Paula Valadão um tempo atrás, e ela falou assim, ela estava orando e tal, e aí ela pegou e começou a orar lá, e não sei o que, aí ela pegou e falou assim, Senhor, me ensina a te obedecer imediatamente. Mano, aquilo entrou uma faca no meu peito. E eu falei, Jesus, eu quero ser assim, Senhor, eu quero ser assim. Gente, obediência é uma coisa muito séria para mim. E quando as coisas são muito sérias para a gente é pego só nas questões que é sério para nós, né? Então, vocês já sabem. Quanto mais você dá valor àquilo, mais você é pego naquilo. E obediência sempre foi um assunto muito importante para mim. Por quê? Porque eu cresci num lar onde eu vi o fazer, vamos considerar assim, menos, né? Menos fazer e mais falar, né? Então, você começa a meio que entrar num lugar assim. Se ele não faz, por que eu tenho que fazer? Né? Ok, o que ele está falando é certo, mas se ele não faz, por que eu tenho que fazer? Né? Então, depois de uns anos, né, eu até li um livro que, gente, vocês têm que ler, que fala muito sobre obediência, é o Autoridade Espiritual, do Watchman. Ele fala sobre liderança, você ser obediente à liderança. É um negócio doido, assim, você chora o livro inteiro. E foi até assim, depois que eu li esse livro, que eu comecei a olhar a obediência de uma forma diferente, né? Eu sempre digo que a obediência ela está muito ligada aos questionamentos. Você obedece se você tiver um porquê. Não sei se vocês são assim. Às vezes né? Por quê? Criança é assim, verdade. Por que eu tenho que obedecer? Não, mas querido, amadinho, obedeça. Principalmente se Deus estiver falando. Principalmente. Porque você não tem que questionar. Principalmente se vier de Deus. Cara, Deus é bom. A própria Bíblia fala que se um pai faz as coisas boas para o seu filho, quem dirá Deus, né? Querido, obedeça. E tem os versículos que falam sobre obediência. Se você pesquisar na Bíblia, tem 300 mil versículos, 300 mil coisas que falam sobre obediência. Se você tiver vontade, pesquise sobre isso. Procure saber sobre obediência. Cara, a sua visão vai mudar. É muito, muito doido. Principalmente a obediência a Deus e aos seus princípios. O maior exemplo de obediência para a gente é Jesus, né? Não tem nem o que falar do que ele fez, né? Imagine se Jesus não tivesse sido obediente. O que seria de nós? Em Salmo 119, 56, fala assim: essa tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Pratique a obediência. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Salmo 119, 57. Eu me apressei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Eu não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Isso está em Salmo 119, 60. Salmo 119, 55. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1,19. Esse é poderoso, hein? Mas tem que obedecer. Se você estiver disposto, você tem uma escolha. Deus é tão maravilhoso que Ele te dá a escolha, meu amor. Fica à vontade. Se você estiver disposto, exige da gente uma disposição. Ok, Senhor, eu vou te obedecer. Salmo 151, 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Domingo o Fred falou sobre isso. E no domingo de manhã eu escutei a pregação dele. E eu falei para o Tiago, amor, era sobre mais ou menos esse tema que eu ia falar na quarta-feira. Olha Deus confirmando aí, aleluia. Glórias. Bom, essa questão de obedecer, para mim, como eu já disse para vocês, pega sempre nessa questão de duvidar ou de você questionar, né? E eu sou uma pessoa questionadora, eu questiono a Deus algumas coisas. Na maioria das vezes eu dou uma questionada.
Ele fala assim para mim, querida, só obedece, vai ser mais fácil. Não fica perguntando o que está acontecendo, questionando. Só obedece. E se você parar para pensar, se você parar para pensar, é um pouco de burrice nossa, você não acha? Chega a ser um pouco de burrice, porque, pô, é Deus falando. Não, Senhor, mas por que não sei o que? Querido, obedece, vai ser tão simples, vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso. Você vai comer dos melhores frutos dessa terra. Então, meu amor, seja obediente. Vale a pena ser obediente. Até o fim, até o talo. Amém? Próximo. Estou acabando agora. Viu rapidinho, gente. Espera aí. 4. Mais uma coisa que precisa ser restaurada em mim, em nós. Espera aí, gente, que esse treco fica abaixando aqui sozinho. Rendição. Puxado, né? Rendição. Nesse dia que eu estava orando e falando com Deus, eu escrevi várias coisas, né? Eu sempre tenho um papel e uma caneta do meu lado, porque eu gosto de escrever, para eu me lembrar. É importante você escrever as coisas que Deus te fala. Porque para você se lembrar. Às vezes pega um caderno que você tem costume de escrever e dá uma lida. E eu comecei a escrever e, nossa, Deus falou várias coisas. Eu fiquei só anotando, e esse tema pegou um pouco para mim. Eu falei, Jesus, até que ponto a gente se rende? Né? Até onde você vai? Você vai até onde a pessoa do lado está olhando para você? Você vai até onde a igreja está cheia? Você vai só até onde o ministro está tocando um violão? Né? Até onde você vai com a rendição? A gente coloca certos muros, certas... Né? Como que chama aquilo? Não é muro, é barreira. A gente coloca algumas barreiras. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Jesus, mas... Então, o que eu preciso entender, né, dessa questão de se render? Quando você se rende, vocês já foram enquadrados alguma vez na vida? Já? Hã? Já? Você se rende, né? Você pensa em alguma coisa? Você nem pensa. Não é assim? Meu, de repente, tipo assim, o cara ele sai do carro, você já... É ou não é? Não sei se vocês já viram aí, assistiram Polícia 24 Horas. É isso aí. Quando a gente se rende, não tem barreira, não tem nada. E eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo assim, um exemplo meio maluco. Falei, nossa, Deus, se você parar para pensar, você sendo rendido por policiais, é mais ou menos isso. Cara. Então, até onde você está indo com a rendição? Você espera o cara sair do carro, não, começa a se explicar e tal. Tipo, aí o cara vai te dar uma... Tá, vira. Obedece. Exatamente. Porque você está me parando, não fiz nada. Entendeu? Ou você se rende. Pancada, né? Essa questão de se render, eu comecei a... Tipo assim, eu fico falando com Deus, eu acho que ele fica assim, calma, uma coisa de cada vez. E ele começou a me lembrar, assim, das vezes que eu chorei. Né? Assim, quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você não se ajoelha? Cara, quanto tempo faz que você não se ajoelha? Quanto tempo faz que você não se ajoelha? Aleluia. Aleluia, aleluia. Isso aí, irmã, pega a visão. Tipo assim, ele começou a me perguntar algumas coisas. Tipo assim, quanto tempo faz que você não chora aos pés de Jesus? Quanto tempo faz que você não é verdadeiro com Ele? Porque a gente fica maquiando as coisas. Tipo assim, Senhor, eu estou com um ódio mortal daquela pessoa. O que eu faço? É ser sincero.
Você não é sincero com a Jaque quando você bate um papo com ela? Por que você tem tantos dedos com Jesus? Gente, não existe tempo mais para ficar de dedos com ele. Não dá. Ai, Senhor, porque... Não. É jogar os panos na mesa. Olha, eu estou com ódio mortal dessa pessoa, eu quero matá-lo, me ajuda. Não, vou matar essa pessoa. Jesus, hoje... Não, assim, umas coisas doidas. Eu já cheguei assim para Deus e falei, Senhor, eu não quero mais viver. O que faremos com esta questão? Gente, a gente passa por coisas e a gente começa a procurar soluções em outros lugares. Nós temos Jesus diante da gente, pedindo para a gente falar as coisas, e a gente fica procurando coisas, tipo assim, saciar a nossa sede, a nossa vontade, em coisas que não vão nos saciar, que não vão nos preencher. Por quê? Porque a gente não tem coragem de se render. Você precisa se render. Não só no secreto, mas em público também. Sabe por quê? Porque quando você tem... Deixa eu pensar. Você vai no show do Justin Bieber. Querido, você... É muito doido. Aquela música enorme dentro da tua cabeça. Você se joga no chão. Se ninguém te empurrar, você se joga. Tipo assim... Gente, pare e pergunta. Fala, Jesus, eu tenho realmente me rendido? Será que eu estou mesmo me rendendo? Será que eu cheguei nesse nível? Porque eu vou falar para vocês que eu tenho muita água ainda para... Muito. E eu sei que existem coisas da minha vida que não... Na minha vida, que não acontecerão ainda porque eu não me rendi completamente. Gente, é a hora. Chegou a hora. Não dá mais para, ai, Jesus, por que isso? Não, ó, Senhor, não está dando assim, não está dando, não estou conseguindo, não dá assim, eu preciso de alguma coisa. Usa alguém, usa um profeta, usa um Marco que vem aí domingo, fala alguma coisa para mim, eu vou ler a Bíblia aqui até você me falar o que eu tenho para saber. Se renda. Amém? Amém. Fala, eu vou me render, Jesus. Amém. Nossa, amadinho. Ajuda, Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim, ó. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. Quando você se rende a Cristo, você começa a enxergar quem Ele é. E o fato de você ver quem Ele é começa a gerar em você a necessidade de ser como Ele é. E querer ser transformado. Porque você começa a olhar para você também. E você fala, Jesus, eu quero ser assim, eu quero ser como você é. Eu quero ser diferente, eu preciso me render. Amém? Quinta e última? Peraí. Penúltima. Quinta. O irmão ali falou hoje. O que precisa ser restaurado em mim? Gratidão. Eu sou pega nisso todo dia. Vocês são pegos nisso todo dia? Nossa. Nossa, eu falo assim, Deus, como o Senhor tem coragem de olhar na minha cara. Como que você consegue, Jesus, falar comigo depois disso? Gente, olha, esse negócio de gratidão é complicado. Sabe por quê? Porque gratidão, na minha... Né, posso estar errada, mas está muito relacionado a contentamento. Né? Por quê? Porque a gente não está contente com nada. A gente não está contente com nada. A gente não está contente com o pão que a gente comprou de manhã, que era para ser mais moreninho e veio mais branco. Cara, é ridículo. Eu falo, Espírito Santo. O chafé que o irmão faz. Oh, Jesus. Cara, com a bala que era para ser de melancia, mas não, é de hortelã.
Eita, Jesus. Aquieta o irmão ali, em nome de Jesus. Então, assim, eu confesso para vocês que gratidão é uma coisa que é pouco falada. Eu não vejo muita gente falando sobre gratidão na íntegra, né? Assim, somente esse tema. Fica a dica para os pastores desta igreja. Por quê, gente? Essa questão do contentamento, tem um versículo de Paulo que, às vezes eu estou orando, eu já pego ele, já dou uma lida, ó Jesus, é isso aqui. É Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, a gratidão, ela é como se fosse uma consequência do contentamento. Porque, Senhor, o irmãozinho trouxe água aqui para mim. Ai, Jesus. Obrigado, Deus. Não está gelada. Tô brincando. Mas obrigado. Gente, a gratidão é estar em ter água aqui. Não em ser gelada ou não. Entendeu? Não, estou dando exemplo, irmão. A questão não é estar gelada, não. A questão é ter a água aqui. Você tem onde morar. Eu vou ser sincero, vou abrir meu coração para vocês agora. Vocês sabem que eu sou, né? Sou isso aqui que vocês estão vendo. Gente, tem dia que eu olho para minha casa e falo, não dá, eu quero mudar isso. Aí sabe o que Deus me faz? Me lembra de quando eu era adolescente, que eu morava com aqueles 30 irmãos, que não tinham de dormir, que eram... Aí eu falo, obrigado, Jesus, pela minha cortina. Aleluia. Tá 1000 vezes melhor que a Coab. Não que, gente, graças a Deus que eu tinha Coab. Graças a Jesus, purinho na minha vida. Eu nunca morei na favela. Porque não deve ser fácil, gente. Não deve ser fácil. Às vezes eu passo, eu começo a chorar e falo, Jesus, como que alguém consegue viver desse jeito? Não vive, sobrevive todo dia e a gente reclama por causa da cortina que a gente quer trocar. A gente nunca está satisfeito. Eu me incluo nessa pessoa, eu nunca estou satisfeito com nada. Eu preciso parar com isso. Eu falei, Jesus, restaura a gratidão em mim, por favor. Sabe por quê? Porque as coisas ficam travadas. Fica tudo travado. Aí você não sabe por que está tudo travado. Por quê? Porque você não para de reclamar. O Tiago, ele é o cara de falar, para de reclamar. Aí eu fico com mais ódio ainda. Eu já peço perdão, porque eu já... Ai, Jesus, eu tô com ódio desse menino. Manda ele parar de falar para reclamar. Mas ele está certo, ele está certo. Eu tenho que parar de reclamar. Olha, eu assumo os meus erros, viu, amadinhos? Só isso que eu tenho para falar. Então, eu não posso ficar reclamando por causa de nada. Não posso, eu não tenho direito, gente. Eu não tenho direito de reclamar de nada. Não tenho direito. A minha mãe sempre me contou que meu avô, ele recapeava a rua. Ele não sei o nome dessa profissão. Ele trabalhava de madrugada, e ele recapeava a rua. E minha mãe sempre me contou essa história. E quando meu avô morreu, minha mãe teve que correr atrás de umas coisas e tudo por causa de dinheiro que estava guardado de não sei o quê, de empresa, disso, daquilo, enfim. E meu avô ele trabalhou muitos anos nessa empresa antes dele morrer. Desculpa, gente. E, gente, meu avô ganhava R$ 1.100. Meu avô morreu tem mais de 10 anos já. Gente, ele construiu uma casa para minha avó em Itanhaém, ganhando R$ 1.100 por mês. Você não ouvia meu avô falando nada. Reclamando de nada, porque eu ganho muito pouco, porque eu trabalho de madrugada, porque eu tô cansado. Você não escutava aquele velho falar nada. Chamava ele de velho. Você não ouvia meu avô falando nada. Mas sabe o que ele fazia? Ele acordava de manhã, sentava na grama e falava assim, olha os passarinhos ali. Fica escutando. Ele era grato, cara. E meu avô não era cristão, hein? Então, a gratidão ela é uma coisa que precisa ser restaurada na gente. A gente precisa sair desse lugar de reclamação. A gente precisa parar de reclamar que tem pouca gente na igreja.
Amém? Última. O que precisa ser restaurado em mim? A presença. A presença. Por que a presença? Sim, amém. Mas essa questão de presença, para mim, foi uma coisa que eu fiquei muito assim, conversando com Deus um bom tempo sobre isso, porque eu já ouvi muitas pregações sobre a presença de Deus e tudo e tal, e eu tinha uma certa dúvida com relação ao devocional, e comecei a linkar uma coisa na outra, e uma vez eu escutei um vídeo do Dizoscope, que fala sobre devocional, que ela fala sobre um devocional de você ter vida com Deus, de você ter consciência da presença de Deus 24 horas por dia. Então, existe o seu momento devocional, que é você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar e tal, não sei o quê. E existe o seu dia devocional, digamos assim. Eu não me lembro exatamente o termo que ele usou. Mas é você ter consciência de que o Espírito Santo de Deus está com você 24 horas por dia. Entendeu? E eu não sei você, mas muitas vezes eu me pego assim, sei lá, vou para algum lugar. Isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava em Guarulhos. Às vezes não. Teve uma época que eu precisei acordar 3 horas da manhã porque entrava às 5. Então, tipo assim, eu acordava 2h40, vestia a roupa, escovava o dente e saía. Porque tinha que estar às 5, já tinha que estar lá dentro da loja. E eu me lembro que muitas vezes eu entrava dentro do carro e falava assim, Jesus, senta aqui. Por quê? Isso é você ter consciência da presença de Deus. É uma forma, né? Claro, mas como que eu vou explicar isso? É tão difícil. Eu falei, Jesus, eu preciso de sabedoria para poder explicar isso. Por quê? Quando você tem consciência, literalmente consciência, por exemplo, eu estou aqui. É como se eu imaginasse que Jesus estivesse aqui de pé do meu lado. Eu sei que ele está aqui, mas ele não está aqui em carne, né? Ele está aqui, ou aqui, não sei que lado que ele está. Mas ele está aqui. Mas eu prefiro e gosto de pensar ou imaginar nele como um ser humano, como uma pessoa mesmo, né? Que está aqui parado do meu lado, olhando para minha cara e dando risada. Entendeu? Isso mudou muito a minha forma de me relacionar com Deus. Por quê? Eu já me peguei em situações que eu falei, tipo assim, eu, sei lá, ia fazer alguma coisa errada. Isso na minha adolescência, quando eu era jovem, né? Agora eu tô de boa. Quando eu era jovem, né? Não sou mais jovem, agora eu sou mais velhinha. Então, tipo assim, eu não fazia porque é como se eu tivesse aquela sensação de que Jesus está aqui, não vai dar. Essa é a consciência da presença que eu tenho, tá, gente? Essa é o meu, assim, o que facilita para mim esse relacionamento com Deus. E há um tempo atrás, até por causa dessa questão de loucura desses hormônios, desse menino aqui na minha barriga, eu comecei a meio que deixar isso de lado. Eu comecei a me... Como que eu vou explicar? Eu comecei a ficar indiferente. Indiferente mesmo. Tipo assim, eu acordava e era como se Jesus, tipo assim, beijo, tchau. E eu comecei a falar para Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso saber de algumas coisas importantes que vão mudar a minha forma de ver. Se eu preciso me lembrar de alguma coisa, me traz a memória. E se eu preciso voltar a ter hábitos que eu tinha antes, eu preciso que alguma coisa start isso em mim, sabe? Que tipo assim, vamos! Tá, me deu um empurrão. E nesse dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim, é a minha presença. Você precisa entender que eu estou aqui. E a gente, tipo assim, a gente não se liga nisso no trabalho. Quantas vezes você para e pensa e fala, nossa, Jesus está aqui? Você nem se liga. Mas não é doido, assim, é uma coisa meio doida mesmo, assim, é loucura mesmo. A Bíblia fala, né, que é loucura para os homens. É louco, você não se liga, você começa a fazer as coisas do trabalho e você não sei o quê. Ou tipo em casa, né? Eu levanto de manhã, já levanto, já troco o Isaac, já dou uma madeira, já não sei o quê, aí banho. Quando você vê, hoje é 2h da tarde, você nem se ligou. Nem falou oi. Nem saiu do quarto ainda. Então, quando você entende, quando você tem a consciência da presença,
a sua vida ela fica mais leve. É doido, assim, porque quando você entende que Jesus está aqui com você o tempo todo, nada te abala. É muito maluco, assim. Eu já tive dias de ficar completamente indiferente. Meu dia foi um inferno. Um inferno. E tipo assim, de rejeitar. Mas eu falei, eu não vou ler e não vou orar. E me deixa. Tipo isso. Não vou, me deixa, não quero. E tipo assim, meu dia foi um inferno. Por quê? Quando você não tem consciência de que Jesus está ali, você não se submete a certas coisas. Você não se lembra da palavra. Você dá lugar a coisas que não é para você dar. Você dá lugar à raiva, você dá lugar ao ódio, você dá lugar à preguiça, você dá lugar para muitas coisas. Porque você se esqueceu que Jesus está ali. Porque a gente se esquece mesmo. Não sei você, gente, mas eu me esqueço às vezes. Não queria, mas eu me esqueço às vezes. Então, quando eu comecei a falar com Deus nessa questão de eu preciso que isso seja restaurado em mim, a presença. Eu preciso voltar a ter a consciência de que o Espírito Santo, além de estar aqui, ele não só está, mas ele habita em mim. E eu consigo ter certas atitudes porque ele habita em mim. Domínio próprio, mansidão, biriri, barará. Todos aqueles lá que você já sabe, você consegue ter não por você. Porque a própria palavra diz que não existe um ser humano bom, querido. Se não for ele, nós é tudo lascado. Entendeu? Então, quando você entende, eu tenho o Espírito Santo e eu consigo me dominar em certas situações. Eu não vou falar coisas que eu estou com vontade. Tem aquelas dando spoiler do livro do Fred. Gente, mas vocês têm que ler o livro do Fred. Vocês têm que ler. Tem para vender ainda, lá na livraria. Mas ele fala sobre os pensamentos. Você tem que entender que Deus conhece os seus pensamentos. E uma coisa muito interessante que ele fala no livro é que a Bíblia fala que ele sonda os nossos pensamentos, sonda a intenção do nosso coração. Mas quando você fala, é aí que o bicho pega. Entendeu? Então, quando você pede para o Senhor sondar os seus pensamentos, a chance de você falar é muito menor. Você dá, o Espírito Santo vem e te segura. Entendeu? Entenderam? Vocês estão comigo? Tô acabando, gente. É o último. Tô entendendo? No Salmo 151, fala assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Existem coisas que a gente fala e faz que afastam o Espírito Santo da gente. É triste, eu não queria saber disso, mas agora que eu sei e que vocês sabem, o negócio é mais lá embaixo. Ouviram sim. Ouviram sim. Enquanto você não conhece, beleza. Mas a partir do momento que tu sabe, já era para você. Salmo 151, 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Perdão, gente. Desculpa. 51, 11. 51, gente. Foi sem querer. Já estou acabando, tá, gente? Uma coisa que eu acho que é um pouco automático para a gente e afasta um pouco a presença de Deus, que não é um pecado, mas é o cotidiano. O cotidiano tira a gente do alerta, né? O cotidiano deixa a gente meio inerte a algumas coisas. E depois que você tem filho, aí que o bicho pega. Aí que o negócio fica estreito. Porque, assim, você precisa se posicionar. Porque, senão, você fica o dia inteiro cuidando de criança, limpando, né? Casa, bumbum de neném. E, filho, você vai dormir podre de exausta e não conseguiu nem ler um versículo, sem nem tomar banho, às vezes nem come. A Dedê não fica sem comer. Ela fica sem tomar banho, mas não fica sem comer. Mas por quê? Porque a gente faz do quê? Do cotidiano a nossa prioridade. Entendeu? Gente, o cotidiano não é a nossa prioridade. E o Espírito Santo tem me exercitado nisso todos os dias. Eu acordo, tipo assim, na hora que eu troco o Isaac, o Espírito Santo já fala para mim: querido, isso não é a sua prioridade. Troca ele
e vai lá ler sua Bíblia. Troca, ele faz aí. O que é a sua prioridade? Aquilo que você ama é a sua prioridade. Eu amo meu filho, mas ele não é a minha prioridade. Deus é a minha prioridade. O Senhor vai cuidar dele. Vou fazer o que precisa ser feito, que é trocar a bundinha dele. Mas depois disso, eu preciso sentar lá. Não é minha primeira prioridade. Bem colocado, mano. Tá bom? Então, gente, tem os versículos muito lindos, assim. Também pesquise sobre isso, sobre a presença de Deus. Você vai ficar chorando 30 dias sem parar. Aquelas loucas do Braz. Salmos 114, 7. Fala assim: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Estremeça, querido. Salmo 105, 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmos 41, 12. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Salmo 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmo 119, 169. Não sei se isso está certo. Chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Salmo 139, 7, que é o mais lindo. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Nossa, eu chorei muito na hora que eu li isso. Nossa, eu chorei horror. Enfim. Eu já estou terminando, gente. Pode ficar de pé. Já são 10 horas, eu me estendi um pouquinho. Mas eu quero pedir para você se perguntar. Deus me falou muitas outras coisas a respeito do que precisava e do que precisa ser restaurado em mim. Me falou sobre comunhão, me falou sobre amor, me falou sobre amizade, me falou sobre casamento, me falou sobre filhos, me falou sobre o relacionamento com os meus pais, sobre o meu trabalho, sobre o meu futuro, coisas que eu preciso saber que vão mudar o meu futuro. E tem Efésios 6 fala sobre as armaduras espirituais, sobre você se fortalecer no Senhor. E eu acho que para que algumas coisas sejam restauradas na gente, a gente precisa se fortalecer e orar, principalmente orar da forma correta. E a maneira correta de orar é orar a palavra. Quando a gente ora a palavra, a gente traz à existência a palavra. Né? Por quê? Porque Deus não vai contra a palavra dele. E Deus me lembrou disso hoje, inclusive, eu estava finalizando a mensagem. E a gente tem dias difíceis, né? Eu posso falar disso com autoridade. A gente tem dias difíceis. Mas a gente não ora a palavra, a gente não declara a palavra, a gente fica murmurando, a gente é ingrato, a gente se esquece da alegria que a gente tem em estar com o Senhor lá no nosso secreto, a gente é desobediente, a gente vai deixando essas coisas tomarem o lugar que é do Senhor. E Efésios 6:10 fala assim, ó: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Tudo que a gente precisa e que a gente sabe que pode ser restaurado em nós está na palavra. Eu citei vários versículos exatamente por isso, porque tudo está na palavra. É na palavra, pela palavra. Então eu queria pedir para você ficar de pé. Se você quiser ficar sentado, tudo bem. Mas eu creio que existe alguma coisa em você hoje que precisa ser restaurada. Em mim, são muitas coisas. Mas eu sei que se o Senhor nos deixou a palavra, é porque Ele sabe que Ele pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa, não é isso que a própria palavra diz? Então eu queria pedir para você falar com o Senhor agora: Jesus, o que precisa ser restaurado em mim? Será que é a minha comunhão? Será que é a minha alegria de ler a palavra? Será que é a minha alegria de vir para a igreja? Como o Fred disse aqui no domingo, será que é a alegria da salvação? Será? Será que eu estou me enganando, achando que está tudo bem, mas não está? Então, eu li um texto da Val, que eu quero ler para vocês, que ela escreveu hoje, rapidinho. Vou pegar meu telefone aqui, peraí. Que eu li sem querer, mas que, assim, foi muito forte para mim. Ela escreveu assim, ouço ele falar e suas palavras conduzem-me a um profundo senso de realidade. E acabo num encontro comigo mesma. Fazendo uma boa análise no espelho da palavra, ver a si mesmo pode ser difícil, mas libertador. Já dizia alguém famoso que não estou lembrada quem é agora. Ninguém pode se converter de verdade sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Bendita a iluminação de consciência. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, vêm do Senhor. Felizes os que ouvem e veem a Deus, a si mesmo e ao próximo. Isso traz para a vida essência e profundidade. Estou em busca da verdade, doa quem doer, custe o que custar. Olha, não é fácil. Não é fácil você se ver e você fala: nossa, Jesus, realmente eu não tenho mais alegria no secreto. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu tenho sido uma filha muito desobediente. Eu sou muito ingrata, reclamo demais. É muito difícil você se olhar, você se ver. Mas eu sei que o poder de Deus, ele é tão perfeito, é tão amoroso, que Ele permite que a gente se veja, se enxergue, para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferente. Deus não faz nada que a gente não consiga suportar, não é? Deus não nos dá nada que a gente não consiga suportar. A gente consegue se ver, mas só se ver não basta. A gente precisa de algo mais. A gente precisa ser restaurado naquilo que está nos machucando, porque a gente está sendo negligente. Eu me coloco nesse lugar. Eu sou pega em muitas coisas todos os dias. E eu falo: Jesus, não é possível, de novo. E Ele pega na minha mão e fala: levanta mais uma vez, até você ser aprovada. Então fecha os seus olhos, eu vou fazer uma oração aqui. E eu queria pedir para você se render. Se você tiver que chorar um pouco, meu querido, chore. É preciso às vezes chorar um pouco. Mas se rende, fala: Deus, olha, não tá dando não. Tá difícil aqui, tá difícil aqui. Eu só consigo olhar por esses olhos. Restaura isso em mim. Pai, em nome de Jesus, eu creio que existem muitas coisas que precisam ser restauradas em nós aqui, agora, hoje. E eu quero te pedir, Deus, sonda o nosso coração.
Sonda, Jesus, os nossos pensamentos. Sonda, Pai, a motivação do nosso coração. Muito mais do que para os meus irmãos aqui, Senhor, essa palavra é para mim, Jesus. Eu preciso ser restaurado em muitas coisas. Por isso me mostra, o Senhor já me mostrou tantas coisas, mas eu quero ver ainda mais coisas que precisam ser mudadas e restauradas em mim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor. Eu oro para que eles sejam corajosos. Corajosos de se render, a ponto de se ver e falar: meu Deus, eu preciso ser restaurado nisso. Me tira desse lugar. Me tira desse lugar que está me afundando, que está me fazendo pecar, que está me fazendo te afastar de mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ouve, Senhor, o nosso clamor nessa noite. Olha para nós nessa noite, Senhor. Estamos aqui em poucas pessoas, mas te louvamos porque sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor deseja falar isso com a gente que está aqui. Queremos que algumas coisas que estamos vendo que estão travadas em nós, ou na nossa vida, ou seja, onde quer que for, queremos que isso seja destravado. Em nome de Jesus, Pai. Por isso nos traz a consciência, Senhor, das coisas que precisam ser restauradas em nós. Se é a gratidão, se é ser um filho obediente, se é a consciência da sua presença. Em nome de Jesus, Pai. Se é te conhecer, se é ter prazer no secreto. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui com os nossos ouvidos limpos e atentos para ouvir a sua voz. Fala conosco. Nos traz à memória as coisas que nos dão esperança. Nos faz enxergar. Tira as escamas dos nossos olhos. Queremos ver, queremos enxergar. Em nome de Jesus, Senhor. E transforma-nos, Senhor, pela renovação da nossa mente. Renova nossa mente hoje, Senhor. Muda, Jesus, o nosso olhar. Nos dá bons olhos. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão. Nos perdoa. Está mais perto. Nos perdoa, Senhor. Porque temos tudo. E ainda assim somos tão insatisfeitos. Nos perdoa. Precisamos mudar, Senhor. Queremos mudar, Jesus. Independente das circunstâncias, independente do nosso cotidiano, independente de nós, independente de quem somos, queremos cumprir aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor reservou para nós. Queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós como seres humanos, como os teus filhos. Por isso, Senhor, muda o que precisa ser mudado em nós hoje. Tira a gente do nosso comodismo. Não queremos nos acostumar com você. Não queremos nos acostumar em fazer coisas e não nos dar conta, Senhor, de que estamos apenas andando em círculos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que nos transforma, que renova a nossa mente, que muda, Senhor, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de pensar, Senhor. Obrigado. Porque se não fosse a sua palavra, o que seria de nós? Por isso, Senhor, que sejamos como terra fértil aqui hoje. Nos lembra, Senhor, todos os dias, tudo que precisa ser restaurado em nós, para que possamos dar bons frutos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Aleluia.